imagem de um anfitrião, ele diz: preparas uma mesa perante mim. Irmãos, essa linguagem de comida e comunhão é uma linguagem própria da teologia bíblica, não só do Antigo Testamento, como também no Novo, em que Cristo ele se apropria muitas vezes desse elemento para mostrar o seu relacionamento também com o seu povo. Abra comigo rapidinho Mateus capítulo 8, verso número 11. Mateus capítulo 8, verso de número 11. Note o que diz o Senhor. Digo a vocês que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Essa é a mesma linguagem, irmãos, do Antigo Testamento. Se sentarão à mesa, ou seja, é o símbolo da comunhão, o alimento é o símbolo dessa comunhão com Deus. E segundo Apocalipse 19, 9, existe um grande banquete, na verdade, preparado, que vocês sabem muito bem, as bodas do Cordeiro. Isso nos fala, irmãos, sobre a nossa salvação. Separados por Deus, ou de Deus por causa dos nossos pecados, nós tivemos a experiência do povo de Israel. Nós tivemos a oportunidade de receber o sangue de Cristo, do Cordeiro que foi morto. Um sangue que o autor aos Hebreus diz que é definitivo, que nos purifica de todo pecado. O símbolo disso, irmãos, público, é o batismo. Quando nós somos batizados, nós denunciamos ou declaramos publicamente que recebemos o sangue de Cristo e que agora nós entramos na comunidade da aliança por meio da fé na obra expiatória de Cristo. E qual a consequência disso? Nós somos convidados a nos aproximar dele. Nós somos convidados a nos aproximar dele. E na ceia do Senhor, meus irmãos, que marca essa nossa permanência na aliança. Quando nós comemos e bebemos, nós estamos declarando publicamente a nossa comunhão com Deus, o nosso acolhimento em seu amor. Então, no domingo, ele nos chama para estar com ele, sentar-se à sua mesa e compartilhar de uma refeição. E nós podemos fazer isso. Por quê? Os líderes do povo subiram depois de aspergirem o sangue, especialmente Moisés, e então eles adentram a presença de Deus com mais intimidade e comem. Nós podemos fazer isso. Nós somos perdoados, podemos comer e beber, sem que morramos. Isso, irmãos, é um privilégio. Isso é um privilégio. É um privilégio dos termos da aliança. Ao Deus fazer um pacto com alguém, ele dá a oportunidade, o privilégio de se aproximar dele, ter comunhão com ele, uma comunhão mais íntima. Porém, irmãos, alguns preferem a mesa do mundo. Quem despreza, irmãos, a mesa da comunhão para se fartar nos pratos do mundo, acaba se assentando na mesa do diabo. O puritano Thomas Watson, ele disse: aqueles que recusam a mesa de Cristo
fazem aliança com Satanás. Rejeitar o pão do céu é aceitar o veneno do inferno. E aí, claro, irmãos, é esse tipo de relacionamento que você tem com Deus. Você tem uma amizade tão íntima que você, quando vem ao domingo, você cria essa imagem de que é como se você estivesse se aproximando de Deus, se sentando para comer e beber com Ele. Há esse prazer em você de se assentar com Cristo, de participar da comunhão de Cristo. Ele tem encontrado você todos os domingos na adoração, comendo e bebendo em comunhão. São privilégios, irmãos, que o Senhor nos dá. São graças que o Senhor compartilha por causa do perdão dos pecados. Por isso, aqueles que desprezam isso devem se arrepender por desprezar essa maravilha que é, em que o Senhor concede ao seu povo o privilégio de ter comunhão com Ele, o que antes seria impossível. Mas, irmãos, há um segundo privilégio que o Senhor também nos dá, que você encontra no verso de número 12. Veja o que diz o texto. Então o Senhor disse a Moisés: suba para junto de mim no monte e fique lá. Darei a vocês tábuas de pedra, a lei e os mandamentos que escrevi, para que você ensine o povo. Irmãos, depois da refeição, o texto não entra em detalhes, mas, ao que parece, os homens, os líderes, eles descem, não se encontram mais no monte, e o Senhor vai ordenar a Moisés que ele retorne. E o que Deus pretendia? O texto diz que ele pretendia dar a Moisés as tábuas de pedra, a lei, os mandamentos que ele escreveu. O que estava escrito automaticamente nas tábuas, que era a lei do Senhor. Isso é confirmado mais tarde, Deuteronômio capítulo 4, você vai ver detalhes disso, onde ali continha nessas tábuas a lei do Senhor. Inclusive, irmãos, essas mesmas tábuas, elas serão quebradas posteriormente com o episódio do bezerro de ouro. E aqui é importante entender que quando se fala de duas tábuas, não significa que era a distribuição da lei em duas tábuas. Geralmente se entende que a primeira tábua tem os 4 primeiros mandamentos e a segunda tábua tem os 6 mandamentos. Na verdade, eram 2 cópias do mesmo texto, certo? Isso porque o que o Senhor estava tratando com Israel era que, ao dar ou seja, os povos antigamente, quando eles faziam um tratado, uma aliança, eles faziam isso por meio de cópias dos contratos. Então, quando Deus dá essas 2 cópias, Ele está lembrando a Israel que havia um relacionamento entre Deus e eles. Havia um relacionamento entre o Senhor e o seu povo. Então, Deus entrega isso em tábuas de pedras, para que eles entendam que há um relacionamento entre ele e o seu povo. E aí o conteúdo disso, embora em tábuas de pedras, fica claro que há origem divina nesse contrato. Há uma origem divina com relação à lei. Então, o que ele estava entregando não era simplesmente um objeto, mas era a declaração do contrato que ele havia feito. Era a lei de Deus, a vontade de Deus para o povo. Ela vai descer com Moisés, mas a sua origem é divina. Por isso que, irmãos, sempre que as Escrituras falam da palavra de Deus,
A linguagem, a ideia é sempre de a vontade de Deus é comunicada por homens. É por isso que Pedro chega a escrever e diz: homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. E é isso que exatamente estamos vendo em Êxodo 24. Deus está falando e Moisés será o mestre designado não só para entregar as tábuas, mas para ensinar a vontade do Senhor ao povo. O privilégio é o povo viver agora debaixo do ensino das Escrituras. Irmãos, o mundo continua escrevendo suas próprias leis para viver em rebeldia com Deus. E o que temos visto? Uma degradação sem limites, pessoas sem esperança, apavoradas com o futuro, despedaçadas por decisões insensatas, aberrações contra a vida, contra a sexualidade, contra as crianças, enfim, os danos estão por todos os lados, e não temos como negar isso. É o cenário descrito no Salmo de número 2, onde as nações conspiram contra o ungido do Senhor, para se libertarem das algemas, e é assim que eles descrevem a lei de Deus. E lembrem-se, irmãos, essa era a nossa história. Olhando para trás e contemplando em retrospectiva as loucuras cometidas quando nós vivíamos no tempo da ignorância. Lembrem-se das feridas que nós ainda carregamos, as marcas profundas no coração, quantas consequências não nos acompanham até hoje. Thomas Watson diz: o pecado primeiro nos engana, depois nos endurece, por fim nos destrói. E não é exatamente isso, irmãos, que sentimos ao lembrarmos da vida sem a lei de Deus, loucuras que pareciam liberdade, mas que eram correntes, decisões que pareciam felicidade, mas que eram veneno. Mas agora, irmãos, pela graça é diferente. Nós recebemos, Israel receberia agora a instrução do Senhor como privilégio da aliança. Agora teriam a vida guiada pelos mandamentos de Deus. E nós também, meus irmãos, recebemos a lei do Senhor como um privilégio. Nós não enxergamos a lei como um peso, mas é vista como um dom. Por quê? Porque é descrito que ela é quem guia o nosso caminho, ela ilumina as nossas mentes em meio às trevas, ela tem um testemunho fiel, ela consola o seu povo em meio às dores, ela traz esperança aos cansados e ela tem a genuína instrução para que vivamos uma vida digna diante de Deus e dos homens. Por isso, o puritano John Owen, ele disse: a lei de Deus é a moldura da vida santa, é o Evangelho, é a força que nos sustenta, ou seja, nela está a vida que precisamos, nela está tudo o que precisamos para vivermos nesta vida. Longe está, irmãos, de ser uma prisão. A palavra é a verdadeira liberdade. Diante de nações, Israel iria se deparar com nações que se rebelavam contra Deus e sofriam as consequências do seu pecado. Israel está tendo o privilégio de receber a verdadeira forma de viver a vida. Longe de ser uma invenção humana, é revelação divina. Nosso maior problema, porém, é quantas vezes desprezamos a lei. Preferimos voltar ao passado como cães ao vômito, insistindo em viver sem direção. É por isso que tropeçamos, nos desesperamos,
E tombamos feio na vida. Mas quando nos voltamos, irmãos, para a lei do Senhor, encontramos de novo o caminho, o descanso, a correção, a esperança, a restauração. Ela nos lembra de seu amor imenso e intenso, que Ele não nos deixa à mercê de nossa própria loucura, mas concedeu sua lei para que vivamos uma vida que o glorifique. Esse é um privilégio que o Senhor nos tem dado, andar conforme os seus estatutos, porque a lei é vida, é graça em forma de mandamento, é misericórdia em forma de direção. Como disse o puritano Richard Sibbes, a lei sem Cristo nos aterroriza, mas em Cristo ela se torna um mapa que nos guia para a felicidade. Por fim, irmãos, nos resta o último privilégio, e esse é o que eu mais desejo. Está nos versos 13 a 18, mas inicialmente leamos o verso 13 e 14. Moisés se aprontou, juntamente com Josué, seu auxiliar, e subiu um monte de Deus. Ele disse aos anciãos: esperem aqui até que voltemos para junto de vocês. Eis que Arão e Hur ficam com vocês. Quem tiver alguma questão deve se dirigir a eles. Moisés, então, irmãos, e os anciãos, a comitiva ela desce automaticamente e agora ela vai retornar após a fala do Senhor com respeito a isso. E o texto diz que ele vai subir a princípio, mas dessa vez ele vai levar consigo um único acompanhante, que é Josué, que será uma figura notável nos próximos episódios, principalmente, irmãos, com a adentrada do povo na terra prometida. E também é dito que Moisés subiu na montanha, nomeia o seu irmão Arão e seu amigo Hur como líderes. Por que isso? O texto ele já está nos preparando para personagens importantes que virão no futuro após alguns episódios, certo? Ou seja, nós vamos ter algumas instruções a partir desse texto, que culminarão na construção do tabernáculo, que devem culminar na construção do tabernáculo, e esses personagens, eles voltarão à tona em alguns episódios. Então, nós já estamos sendo inseridos nesses detalhes, mas o clímax mesmo do texto é quando Moisés ele entra na glória. Que irmãos, que texto fantástico. Verso 15 a 18. Tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai. E a nuvem cobriu durante 6 dias. No 7º dia, do meio da nuvem, o Senhor chamou Moisés. Aos olhos dos israelitas, o aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no alto do monte. E Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu o monte e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Irmãos, Moisés, ele é uma figura notável no livro de Êxodo em termos de experiências. Se ele fosse pentecostal, esse sim podia arrotar que de fato ele teve experiências na vida. Moisés encontrou Deus na sarça ardente, fala com Deus na montanha, ouve a voz de Deus. E aqui, irmãos, veja, ele antes viu a Deus, comeu diante de Deus. A figura dele como mediador se destaca todo momento por causa justamente dessas experiências, E novamente Deus convida Moisés a subir. Perdemos de vista já a quantidade de vezes que Moisés sobe e desce, que Deus pede para subir. Mas essa, irmãos, subida foi sublime.
Deus é sempre glorioso, sabemos disso. Estudamos aqui na terça-feira sobre a glória de Deus, o peso de Deus. E muitas já foram as manifestações até aqui, nós não temos dúvida disso, basta somente recordar os feitos do Senhor para libertar Israel do Egito e como Deus conduziu o seu povo até o Monte Sinai. E é isso, irmãos, que Êxodo procura destacar muitas vezes, falar da glória do Senhor, do peso do Senhor. E muitas vezes isso em manifestações visíveis da beleza divina do Senhor. E aqui, irmãos, ele estava se revelando novamente em glória. Diz o texto que ele desceu em fogo e fumaça. E diz que a sua glória, ela pousou sobre o Monte Sinai. Os israelitas olharam e também, como tentando descrever aquilo que viam, resumem, era como um fogo consumidor lá no topo do monte. E o texto diz: Deus estava ali, habitando na nuvem de sua glória. Só que, irmãos, o fato é que o texto termina quando Moisés entra na nuvem da glória de Deus. Veja, antes ele viu, agora, irmãos, foi seu privilégio não somente ver a glória ou meramente admirá-la, mas o texto diz que ele entra nela. Ele foi atraído cada vez mais, veja, irmãos, como o fluxo textual do capítulo 24. Ele sobe, ele vê, ele come, aí ele desce, sobe de novo e agora ele adentra. É uma atração contínua para a glória de Deus e o texto culmina aí. Ele foi engolido pela glória do Senhor. Ele sobe cada vez mais, Deus chama para o alto, e aí diz que no sétimo dia, que coisa, né, coincidência textual, no sétimo dia diz que ele entrou. Lógico, irmãos, para nos dizer que onde Deus está, há descanso. Onde Deus se encontra, há descanso. E estar perto de Deus é o verdadeiro descanso. Então, ele entrou na glória no sétimo dia. E aqui já nos mostra que em Deus encontramos o verdadeiro descanso. E aqui, irmãos, essa também é a história da nossa salvação, que Êxodo 24 está revelando do início ao fim. Observem. Depois de tudo que ouvimos a respeito de nossa salvação, onde nós fomos libertos, onde o sangue foi derramado, onde nós sentamos com Deus, onde nós comemos com Ele, como essa história termina? Termina, irmãos, com a nossa entrada na glória. Esse é o grande objetivo da redenção. Não é apenas ver Deus, não é apenas sentar à mesa com Ele, é participar da sua glória. E isso estava ensinando ao povo, irmãos, e nos ensina que o que aconteceu com Moisés vai acontecer conosco. A Bíblia diz que Deus, Ele descerá para nos elevar em glória. Cristo disse: quem vê a mim, vê o Pai. E como a nuvem luminosa que se deitou sobre a montanha, Jesus desceu e revelou a glória. Desceu em glória, para que o objetivo de fato fosse nos elevar para a glória. Não por 40 dias e 40 noites, mas por toda a eternidade. O que aconteceu com Moisés, irmãos, é uma imagem daquilo que vai acontecer com todos aqueles que vão a Deus por meio do sangue do Cordeiro.
A glória, irmãos, é o nosso destino. A Bíblia diz: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá. E diz também: nós, os vivos, seremos arrebatados juntamente com ele, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Ou seja, subiremos e avançaremos cada vez mais até que adentremos em sua glória. Como Moisés, irmãos, um dia seremos cercados pela glória, pelo brilho da glória de Deus. Tudo é tão alheio, irmãos, à nossa experiência que é difícil imaginar. Se eles não conseguiram descrever o que estavam vendo, imagine descrever o que será isso. Porque nós vivemos num mundo inglório, num mundo que, a despeito de toda a sua beleza, está tragicamente manchado pelo pecado. E nossa existência terrena, estamos cercados de todo lixo, toda vergonha, e vivemos aqui na feiura deste mundo por causa do pecado. Mas que coisa maravilhosa, irmãos. Há algo melhor em nosso destino. Nós fomos salvos para a glória de Deus. E um dia, todos os que confiam em Jesus Cristo, é promessa, serão elevados para o brilho de sua glória. Adentrarão em sua glória e lá permanecerão. E eu acredito nisso. E é isso que me consola. E é isso que me conforta. E creio plenamente, porque a palavra de Deus nos promete. Faço ecoar as palavras de Paulo: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Irmãos, assim como falei na introdução, e quero encerrar lembrando, ver a Deus não é sobre emoção, prestígio ou aparência de espiritualidade que muitas vezes se resume a isso. É sobre comunhão, perdão, devoção, santidade, privilégios e glória. E Moisés nos ensina que Deus só se revela plenamente àqueles que estão em Cristo. Esse deve ser o nosso desejo, irmãos. Não só ter o privilégio da comunhão, não só o privilégio de viver uma vida conforme a vontade de Deus, mas nosso grande desejo não deve ser um encontro superficial, mas uma experiência profunda de viver na presença de Deus para sempre. É isso, irmãos, que arde em nosso coração. É isso. Esse desejo que nos consome. Irmãos, quando entrarmos na glória, saberemos como perdemos tempo com as coisas desse mundo. Amém. Obrigado, Senhor, pela Tua lei.
e pelos teus mandamentos. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Senhor, enche nossos corações disso, de verdades que nos coloquem, Senhor, em direção, desejando ver a tua glória para todo sempre. Que esse seja o nosso grande desejo, que esse seja o nosso grande amor. E assim, ó Deus, te bendizemos. Amém.